Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e estamos hoje aqui para mais uma aula. E a aula de hoje, olha só, o assunto é simetria. Então, vem comigo. Bem, você sabe o que é simetria? Não? Tá, então se acalme, fique quietinho aí que eu vou te mostrar na aula de hoje. Para começarmos, eu vou pedir a você aí que pegue uma folha de papel, tá? Pode ser a folha do caderno mesmo, tá bom? Então, pausa aqui esse vídeo, pega a sua folha de papel e vem comigo. Pronto, já pegou? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer com essa folha, vamos dividi-la ao meio. Procura aí mais ou menos onde é o meio da sua folha. Basta você dobrar aí em duas partes, assim, olha só. Pronto. Se eu dobrar a minha folha, então eu consigo identificar onde é o seu meio. E aí, você já dobrou? Podemos continuar? Bem, se esse vídeo for muito rápido, você para o vídeo e vai fazendo as etapas, tá bom? Se não, você pode assistir o vídeo por inteiro e no final você tenta fazer aí a sua figura do jeito que eu vou mostrar aqui. Pode ser? Então vamos continuar. Agora, com a sua folha dobrada, essa parte aqui, a partir dessa parte onde está dobrado, você vai fazer um desenho. Eu vou mostrar o meu desenho aqui, mas você pode fazer o que você quiser, tá? Olha só, estou desenhando, estou desenhando. O que será? O que será que essa figura vai formar? Claro que você já sabe, não é? Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Depois de desenharmos aí a figura que quisermos, no caso aqui eu desenhei a metade de um coração, porque a minha folha está dobrada, lembra disso? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar uma tesoura, de preferência uma tesoura sem ponta, tá? Para não ter risco aí de acidentes, e vou recortar essa minha figura onde eu fiz o meu desenho aí, tá certo? Olha só. Pronto. Já recortei a minha aqui e aí ficou esse formato. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir a minha figura, olha só. Pronto. Olha que legal. Nesse caso aí a gente tem um coração. E você desenhou o quê? Também foi um coração? Tá certo, mas pode ser qualquer coisinha, tá? O que que eu quero que vocês observem aqui? Professor, por que que foi preciso eu dobrar o papel para desenhar esse coração e poderia ter cortado com o papel aberto? Exatamente, você poderia ter cortado com o papel aberto. Mas você observa, olha para essa figura. Me diz, essa figura está ou não está perfeitinha, muito bem feitinha. Um lado do coração ficou exatamente igual ao outro lado do coração, porque nós dobramos e cortamos tudo junto. Se você tiver feito outra figura, quando você abrir essa figura, observa que um lado fica exatamente igualzinho ao outro. Isso é óbvio, né? Porque o papel estava dobrado e você cortou com o papel dobrado. Aí, se você dividir, olha só para a gente ver aqui, ó. Bem, se eu fizer essa divisãozinha aí, você tá vendo aí que essas duas bandinhas do coração ficaram exatamente iguais. Isso é bem legal. Isso, gente, é o assunto da nossa aula de hoje. Olha só, essa linha no meio, que foi exatamente o local onde a gente dobrou a nossa figura, essa linha fez com que as duas bandas da nossa figura ficassem exatamente iguais. E é isso é que é uma figura simétrica. Isso é que é simetria. É quando eu tenho uma figura cujos dois lados dessa figura, a partir de uma linha que a gente pode dobrar ou a gente pode imaginar que exista, nesse caso aí, essa linha preta, faz com que os dois lados da nossa figura fiquem exatamente iguais. Quando isso é possível, a gente diz que aquela figura é uma figura simétrica e que existe simetria. E aí, você entendeu? Agora você sabe o que é simetria? Bem, simetria é quando um lado de outra figura, um lado e o outro lado da figura, melhor dizendo, são exatamente iguais a partir de uma linha imaginária. Nesse caso aí, essa linha preta, tá bom? Então vamos guardar aqui essa figura no cantinho, olha só. E vamos pegar uma outra figura e vamos analisar ela. Olha aqui. Olha quem está entrando, a nossa amiga borboletinha. Olha que borboleta linda. Olha que cores lindas, né? Você consegue responder para mim, será se essa figura é simétrica?
Ou seja, será se eu consigo imaginar uma linha ou dobrar a nossa borboleta ao meio de forma que os dois lados dela fiquem exatamente iguais? Claro que sim, né? Exatamente o movimento que a borboleta faz com as asas, olha só. Se eu imaginar uma linha aqui, nesse ponto da nossa borboleta, você olha aí, vira um pouquinho aí sua cabeça e olha essa borboleta em pezinha. Estão vendo como um lado dessa borboleta é exatamente ao outro lado dessa borboleta, tendo essa linha vermelha como um corte aí, tendo essa linha vermelha como um eixo aí, como um ponto de visão? Ah, ali as anteninhas delas não ficaram da mesma altura, mas a gente sabe que na borboleta de verdade as antenas são do mesmo tamanho, né? Então, essa borboleta também é uma figura simétrica. Muito bem. Vamos guardar ela ali do lado. Ótimo. Vamos pegar agora, olha só, o nosso amigo aí retângulo, entrou um retângulo verde. E aí, será que esse retângulo é uma figura simétrica? E agora, como é que eu faço para saber? Bem, para eu saber se é simétrico, basta eu imaginar se existe alguma linha aí, eu posso desenhar ou dobrar esse retângulo em algum ponto de forma que os dois lados fiquem exatamente iguais. E é claro que existe, a gente fez no começo da aula aí, usando a folha do papel, que nada mais é do que um retângulo. Então, olha só, se eu encontrar aqui o meio desse retângulo, você consegue enxergar dois lados exatamente iguais? Exatamente. O lado direito aí da sua tela é exatamente igual ao lado esquerdo, né? O retângulo que ficou, o pedaço que ficou do lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Então a gente pode considerar que esse retângulo aí, sim, ele é simétrico. Também é uma figura simétrica. Mas olha que engraçado. Eu também poderia dobrar esse papel, né? Esse retângulo aqui, nesse sentido. E o lado de cima da minha figura é exatamente igual ao lado de baixo dessa mesma figura. Então, essa figura aí, o retângulo, ele pode ser visto como figura simétrica de duas formas diferentes. Aqui a nossa primeira, dobrando ao meio, ou então dobrando nesse sentido horizontal. E aí a gente tem essas duas formas de enxergar a simetria do retângulo. Então, o retângulo também é uma figura simétrica. Ótimo. Bem, nessas três figuras que eu mostrei para vocês aqui, olha só, todas elas são simétricas. E aí a gente precisou imaginar linhas, né, cortando essas figuras ao ponto de que eu possa comparar um lado da figura com o outro para ver se é exatamente igual. São essas linhas aqui tracejadas em vermelho, olha só. Essas linhas são linhas imaginárias, a gente não precisa riscar para ver se a figura é simétrica ou não. Essas linhas elas recebem um nome muito legal. Olha o nome dessas linhas. Eixo de simetria. Exatamente. Vamos repetir comigo? Eixo de simetria. Que simples, né? Muito simples. Então, esse eixo de simetria são nada mais, nada menos que linhas imaginárias que fazem com que o desenho, né, que a partir dele ali, a partir desse eixo, a minha figura, a minha imagem, o meu desenho fique exatamente igual tanto de um lado quanto do outro em relação ao eixo de simetria. E aí, você captou a mensagem? Exatamente. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí e assiste de novo, tá? Todas as figuras a seguir são simétricas. Olha só, as figuras aqui abaixo, que vão já aparecer para a gente, são todas simétricas. E aí, você consegue identificar os seus eixos de simetria? Tá aqui a figura 1, é um trapézio. Nós temos aqui essa construção belíssima, né? Aí representando a figura 2. E a figura 3, nós temos essa obra de arte aí que encanta os olhos. E aí, você consegue identificar os eixos de simetria dessa figura? Sim ou não? Beleza, então se você consegue, para o vídeo, marca aí onde é que esses eixos ficam. E eu já vou dar a resposta aqui para vocês. Olha só, na figura 1, se você imaginar uma linha exatamente aqui, veja que os dois lados dessa figura, a partir dessa linha que a gente imaginou, faz com que essa figura fiquem com os dois lados iguais. Então, essa linha, melhor dizendo, nada mais é do que o seu eixo de simetria. Já na figura 2, olha que construção belíssima. Se você observar, esse jardim,
essas torres, todas as janelas parecem ser simétricas e são. Vamos traçar o eixo de simetria? Olha aqui. Pronto. Agora olha essa figura de um lado e do outro. Parece que fizeram uma foto de um lado, copiaram essa foto, colaram e viraram ela de lado porque é exatamente igual. Então essa construção é uma construção simétrica e essa linha vermelha é o seu eixo de simetria. Agora vamos para a figura 3. Olha que obra de arte linda. É uma obra de arte simétrica. E aí, você consegue tracejar o seu eixo de simetria? Consegue imaginar onde fica o eixo de simetria dessa figura? Claro que sim. Olha aqui. Esse é o eixo de simetria. Quase não dá para ver, né, que eu botei aí em vermelho, mas olha só, divide a figura em dois lados iguais. Opa! Acabei de enxergar outro eixo de simetria nessa mesma figura. Aqui, olha só, na horizontal. Exatamente. Você também conseguiu enxergar? Se eu tracejar, se eu fizer o meu eixo de simetria aqui na horizontal, o meu desenho também fica simétrico. A parte de cima fica exatamente igual à parte de baixo. E aí, você entendeu o que é eixo de simetria, o que são figuras simétricas? Você consegue identificar agora? Beleza? Então vamos para frente. E no plano cartesiano? Olha que legal. Olha a matemática entrando aqui mais uma vez. Você lembra dessa imagem? Esse é o nosso plano cartesiano, né, que é usado, muito utilizado para localizar pontos aí em regiões planas, para localizar coisas, objetos aí em regiões planas. Esse plano cartesiano é formado por dois eixos aqui identificados, olha só, deixa eu pegar aqui, identificado pelo eixo X, que é esse que fica aqui na horizontal, eixo X, e esse que fica na vertical, que a gente chama de eixo Y. E esse plano cartesiano fica todo dividido assim por números. E o que que tem de legal? Olha só, a gente consegue identificar a simetria nesse plano. Bem, se eu pegar esse eixo aqui, olha aí, esse eixo Y, se eu pegar ele como um eixo de simetria, então meu plano fica dividido em direita e esquerda. E esses dois lados aí são exatamente iguais. Isso mesmo, exatamente iguais. Olha só, aqui do lado direito a gente tem o número 2 e lá do lado esquerdo a gente tem o número -2, que é o simétrico do 2. Você já viu isso? Claro que viu. Em algumas aulas aqui a gente já falou sobre isso. Simétrico de números inteiros. Então, olha só, o 2 é simétrico do -2. Por quê? Porque eles estão a uma mesma distância aí do eixo de simetria. E assim também o 3 com o -3, o 4 com o -4 e todos os números que estão nessa reta. Legal, não é? Também posso considerar, olha só, o x como sendo o eixo x, como sendo o nosso eixo de simetria. E aí o nosso plano fica dividido na parte de cima e parte de baixo, em cima e embaixo, dois planos exatamente iguais. E no eixo de cima, por exemplo, nós temos aqui o 3. Lá no eixo de baixo, nós temos aqui o -3. Aliás, plano de cima e plano de baixo, tá, gente? No plano de cima a gente tem o 3, no plano de baixo a gente tem o -3. E esses dois números são ditos simétricos. Simétricos, exatamente, porque estão a uma mesma distância em relação ao eixo de simetria, nesse caso o eixo X, tá bom? Então são simétricos ou opostos, né? Algumas pessoas também chamam opostos. Em relação ao zero ali, eles estão à mesma distância. E o zero está exatamente no eixo X, que agora a gente escolheu como eixo de simetria. E também tem o 4, o -4, o 5, -5, e assim por diante, todos os números aí do plano cartesiano. E aí, legal ou não é? Muito fácil, muito legal mesmo. Deixa aqui a sua curtida, deixa seu comentário também. Que parte do vídeo você não entendeu? Que parte do vídeo você achou mais interessante? Curte, compartilha e vem com a gente. Fica sempre por aqui que nós temos sempre muitas aulas legais, tá bom, gente? Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, gente!